Tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Pastor Hermes Araújo chegando com mais um estudo e será sobre o que está escrito no Velho Testamento. Serviram de sombras para cumprir o plano da salvação, literalmente no Novo Testamento? Dois motivos que deixarão muitos cristãos no arrebatamento. Primeiro, falta de ensinadores compromissados com a Bíblia. No momento só há avivalistas. Segundo, a falta de interesse de aprender as Escrituras. Frequentam os cultos por interesses. O estudo será postado no YouTube, Facebook, no Reels e no Store. Seja um evangelizador. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Se você está gostando do estudo, dê um like. Inscreva-se no meu canal no YouTube. Vou orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço, Senhor, por este momento que me concedes, mais uma vez em postar, Senhor, e alcançar vidas através desse estudo nessa rede social. Rogo a tua bênção, a tua graça, e assim, Senhor, agradeço em nome do Senhor Jesus, pelo que vai me usar para falar, Pai. Amém. Muito bem, vamos lá. O tema, então, será o Velho Testamento foi sombra para o Novo Testamento. Quero ler uma passagem aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ainda Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Temos uma introdução aqui. A lei era uma representação simbólica dos tipos, figuras, rituais e antítipos da realidade futura e da verdadeira redenção do Messias. Os rituais antigos eram incapazes de realizar a transformação do ser humano, algo que só foi possível através da obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Agora perceba-se aqui, os sacrifícios do Antigo Testamento eram repetitivos e incapazes de remover o pecado. Eles cobriam o pecado, mas não eliminavam para realizar a reconciliação completa entre Deus e o homem. Então perceba-se aqui que os sacrifícios eram sombras. Eles não perdoavam o pecado, cobriam o pecado. No decorrer aí do ensino, nós vamos perceber o que significa essas sombras, literalmente, no Novo Testamento. Hebreus capítulo 10, versículo 11, e assim todo sacerdote aparecia cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podiam tirar pecados. Perceba-se aí? Deus estava mostrando o que seria no futuro através de um sacrifício do seu próprio Filho. E eram sombras do Velho Testamento. Agora, na direção do Espírito Santo, vamos aqui entrar diretamente no estudo. Alguns exemplos. A sombra na Bíblia é algo incompleto, provisório, antecipatório. Assim como a sombra é um objeto, aponta para a sua presença, mas não revela a sua real imagem. Ou seja, a sombra no Novo Testamento representava algo que apontava, mas não com presença. Era uma imagem do real para o real. Agora, sombra na ciência. A ciência faz a sua análise, realmente sobre a sombra, e nos diz aqui, não existe por si só surge pelo bloqueio da luz sobre um objeto, que impede a claridade refletindo sua imagem. Deu para entender o que é a sombra no Velho Testamento e a sombra segundo a ciência? Agora, as sombras do Velho Testamento são confirmadas literalmente no Novo Testamento. Esse estudo você
Se esforce para ouvir até o final, será muito importante para a edificação do que a Bíblia realmente nos mostra com respeito o que Deus quer que compreendamos a respeito de nossas vidas. O homem não conseguirá salvar-se ou esconder-se do pecado pelos seus próprios meios. Isso foi igual a Adão, que quis fazer ali uma cobertura do pecado com Eva. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, nos fala assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram, ou seja, cortaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Nem os humanos não levam a pessoa à presença de Deus, viu? E por isso que em Efésios Paulo fala, capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu já disse aqui em alguns estudos anteriores que ser bonzinho, ajudar, fazer o possível para que a sua existência seja de proveito para o seu semelhante, mas não levará à salvação. Isso é registrado diante de Deus pelo que você é bondoso. Aí então virá um conhecimento da palavra através da sua bondade de ser uma pessoa do bem. Mas salvação só se leva se entregar sua vida para o Senhor Jesus. Deus falou por sombra como seria a derrota da serpente, Satanás, símbolo de Satanás, e a descendência da mulher, o sofrimento de Jesus, ferido no calcanhar, mas sua morte e ressurreição feriu a cabeça de Satanás. O ferimento da cabeça é uma metáfora para derrotar ou destruir o inimigo de forma definitiva. Na cultura judaica, onde foi escrito, claro, o Velho Testamento, ferir a cabeça simboliza a derrota final ou destruição do poder. Pisar na cabeça é um sinal que você vai esmagar ali o mal. Mas há uma forma dela ferir a sua vida por você ter matado ela, não é mesmo? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, o Gênesis capítulo 3, versículo 15 primeiro, porque eu estou aqui representando comparações do Velho Testamento para o Novo Testamento. Por isso que estou citando um versículo do Velho Testamento e outro versículo do Novo Testamento, que são comparações da sombra com o que ocorreu literalmente, ou seja, visivelmente, na história da humanidade, por Jesus. E aqui Gênesis estão falando assim, e por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí vem Apocalipse, literalmente, capítulo 1, versículo 18. E o que vive foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, o Senhor Jesus derrotou, não é mesmo? A Satanás. E tomou o seu poder. Ele feriu o calcanhar, levando o Senhor Jesus até a cruz. Mas o Senhor Jesus pisou na cabeça dele, tomando o seu poder. Agora, perceba isso aqui. A sombra, a morte de um cordeiro para cobrir a nudez do pecado. Expulsos da presença de Deus, do Éden, sacrifício, Jesus tirado do pecado. Ou seja, em Gênesis capítulo 3, versículo 21, e fez o Senhor Deus Adão e Eva, a sua mulher, túnicas de peles e o vestiu. Confirmando em João capítulo 1, versículo 29, João Batista dizendo, e no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então perceba-se aqui que a sombra da morte do Cordeiro ali no Éden foi para cobrir
pecado da nudez, como um sacrifício, simbolicamente representando o Senhor Jesus. Agora, a serpente, vamos falar aqui agora mais ali em Números, a serpente que foi levantada por Moisés na hastes, para que todos aqueles que olhassem para a serpente tivessem seu veneno de antídoto cortado, olhassem pela fé. Hoje, claro, quem é mordido por uma serpente, ele tem que tomar o soro, né? Antifíbico, para que possa ser eliminado o sangue de circular ativamente no corpo da pessoa que foi mordida. Em Números capítulo 21, versículo 8, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que for picado e olhar por ela será curado. E João capítulo 3, versículo 14 e 15 nos diz assim, correspondendo: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba-se aqui sobre a importância do significado da serpente com Moisés lá no deserto. E aqui o Senhor Jesus simbolizando a serpente na cruz, ou seja, simbolizando, claro, como a serpente sendo crucificado, e quem olhar por ele terá a salvação se olhar com fé. Agora, veja que parece que é uma contradição, né? A serpente era o símbolo de Satanás, que levou o homem ao pecado, e aqui o Senhor Jesus sendo representado como uma serpente, como Moisés disse, sendo levantado, todo aquele que olhar para ele, com fé, será salvo. Agora, já estou chegando ao final, tá, queridos? Conclusão. Deus escolheu uma serpente para curar o povo. Ela representava a consequência do pecado e do juízo e, ao mesmo tempo, apontava profeticamente para Cristo, que seria elevado na cruz e feito pecado por nós, para os que olham com fé para Cristo sejam salvos. Deu para você compreender algumas sombras do que o Velho Testamento mostra para que sejam esclarecidas no Novo Testamento? Porque existem mais sombras no Velho Testamento. Eu não disse todas, não é? E essas foram algumas, para que você compreenda espiritualmente. Temos que orar a Deus para que o Senhor não levante avivadores da pregação da palavra, mas sim ensinadores que fortaleçam a vida de fé dos cristãos, que sejam renovados pelo ensino. Porque existe uma falta enorme, meus irmãos, você no ministério, você que estará acompanhando esse estudo, de ensinadores. Só existem pregadores avivalistas. E o povo só vai aos cultos para sentirem poderes sobrenaturais, achando que vão prestar um culto a Deus, louvando, testemunhando, fazendo como se fossem religiosos, cumprindo-se seu papel de cristãos. Mas, na realidade, estamos numa geração que só querem avivamentos, só querem mensagens do sobrenatural. Frequentam mais cultos com mensagem de prosperidades e revelações do que propriamente cultos de ensino. Aí dizem que adoram, que louvam, que glorificam o Senhor, mas são verdadeiros marcadores de presença nas igrejas.
eu ainda não sou um crítico, eu não gosto de falar críticas com respeito à igreja, misericórdia. Mas existem, irmãos, muitos desviados dentro da igreja do que fora. Porque os que saem da igreja se desviam, mas não voltam. Mas há muitos que estão lá dentro, estão desviados, mas não se edificam espiritualmente. Frequentam como se fosse um empregado de uma firma. Vão para marcar cartão. Fazem o seu trabalho, voltam para casa, descansam nas suas casas, depois voltam para o trabalho. Está aqui na igreja. O cristão vai para a igreja, presta o seu culto, acha que está fazendo isso só na presença de Deus por estar na igreja, e quando volta para casa ele se transforma num ser normal. Acha que só na igreja que se presta cultos. Não é bem desse jeito. É a falta de ensinamento. Levar os cristãos a entenderem que a sua vida de servir a Deus tem que ser uma vida rica, próspera, abastada. Você acha que o Senhor Jesus morreu na cruz para nós termos uma vida de prosperidade? Eles usam o Velho Testamento para iludir você. Você pode ver que as pregações hoje da maioria das igrejas neopentecostais, vamos dizer assim, são sobre riqueza. Usam só o Velho Testamento, porque ali no Velho Testamento Deus abençoou muito Israel, como está abençoando até hoje, achando que a igreja tem uma mesma afinidade. Porque o Senhor Jesus deu a vida por nós, para nós ficarmos ricos, ou foi para a salvação? Eu creio na prosperidade, creio no cristão, que seja abençoado, que trabalhe, lute, mas não que ele busque a riqueza na igreja. Estou parando, irmãos. Fico com esse estudo aí, sabendo o que é sombra e o que é a realidade que foi representada no Novo Testamento sobre as sombras do Velho Testamento. Amém? Deus abençoe. Vou orar para, como já disse, Deus levante ensinadores da palavra, que está faltando, não avivadores. Os crentes se habituaram em querer mensagens que edificam seu ego espiritual. Não que eles vão para prestar culto a Deus, mas que o culto são para eles diante de Deus. Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo por essa palavra, Senhor, que ela possa, Senhor, alcançar vidas e renovar vidas, Senhor. E que a tua misericórdia sobre nós nessa geração, Pai, possa nos libertar, Senhor, do comodismo em acharmos, Pai, que não temos que prestar, Senhor, adoração fora e dentro do templo, mas que nós somos o templo, Senhor, do Espírito Santo, que glorifica o Senhor Deus nas orações em casa, nas orações ou até na fábrica, nas orações, Senhor, dirigindo, mas que muitos, Senhor, foram ensinados que só devem adorar no templo. Estão com rituais do Velho Testamento, mas que o Senhor possa nos abençoar, Pai, e nos dar força e graça, abençoando a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus, e libertando para a tua glória. Amém. Deus abençoe os irmãos, até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir.